Pronto aí os hinos, Juninho? Dois cânticos? Obrigado. Sim, senhora. Aqui fica mais próximo. Eu vou sentar mais no cantinho. Beleza? Graças a paz, amados. Amém? Vamos colocar de pé. Já tivemos a aula aqui de hermenêutica, né? Com o pastor Davi Paulo Netes. Uma bênção. Aí você que não veio ainda nessa aula, vem assistir. A aula dos domingos às 6 horas. Tem às 6h30 lá na igreja do pastor Jairo, lá em cima. Assembleia. Sexta-feira, né? 6h30. E temos aqui. E temos lá também no Bari às 9h30 da manhã, aos domingos, lá na igreja Bíblia Brasileira, lá na Vista Verde 2, né? José, Vista Verde 1. Que número que é, pastor? 110, Vitor. Tá bem? Vamos orar. Vou pedir ao José, dirija a Deus essa oração. Sim. 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 Sim, ó Deus. Em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por isso que o Espírito Santo nos ajuda. Amém. Vamos louvar o Senhor? Aproveitar que estamos de pé. Exaltado
amados? A Gabriela, ora? Não? Você canta, né? Se você quiser louvar o Senhor, tá? Ela canta, pastor. Irmã Neudes, dirija a Deus uma oração, por favor. Sim, obrigado, Senhor. Sim. Sim. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Amém. Poderia sentar, irmãos? Vamos estar fazendo a reflexão hoje, a palavra do Senhor. Lucas capítulo 3, verso 1. Vou estar lendo aqui. Os irmãos podem acompanhar ali na tela. Amém? No 15º ano do reinado de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites, da Licânia, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os cabrosos apranados. E toda carne verá a salvação de Deus, dizia ele. Pois as multidões que saíram para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento, e não conheceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todo o seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo? Bem, Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque tu és um Deus bom, justo, verdadeiro, a sua justiça, ó Deus, permanece, a sua misericórdia, ó Deus, também tem nos assistido. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados, nossas falhas, e que tudo nós vamos falar nessa noite, ó Deus, que seja para a tua honra e tua glória.
o Senhor merece todo o nosso louvor e esse culto é prestado a Ti, Pai. Tira do nosso meio, do nosso coração, do nosso entendimento, aquilo que não provém do Senhor. E tudo que for do Senhor, que seja para a nossa aperfeiçoação, a nossa santificação no Senhor mesmo. Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia sempre se renova. Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, dirige, ó Deus, os nossos passos e que o Espírito Santo do Senhor nos ajuda, ó Deus, a explanar a Tua palavra e para que nós possamos entendê-la e colocar em prática em nossas vidas. Nós oramos assim, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Estamos felizes aí com a visita do nosso irmão Edson e a sua esposa Marilda, né? E João Vitor. João Vitor é filho do Luizinho, né? E também a Gabriela, que está conosco já, sempre participando dos cursos de hermenêutica, né? E tem vindo aqui também, né? A igreja, né, Gabriela? Na próxima você vai louvar o Senhor, que ela louva bem o Senhor. Tá aí, mas ela louva o Senhor. Irmãos, nós vimos a narração aí falando um pouco, eu não li o capítulo todo, mas falando um pouco de João Batista, o precursor. Se eu não me engano, hoje de manhã falaram um pouco sobre isso lá na igreja, né? O precursor, o que é? Aquele que veio aplanar os caminhos para aquele que é superior a tudo, Jesus Cristo, tá certo. E é interessante que a maior necessidade do mundo é Deus. A maior necessidade do mundo é Deus. E que seja usado por Deus. O mundo necessita de Deus e precisa ser usado por Deus. E uma coisa interessante é que Deus não age e Deus também não unge, vamos dizer assim, métodos. Deus trabalha de uma forma diferente. Nós não precisamos de melhores métodos. Como fazer, deixou de fazer. Nós precisamos de Deus. Logo, quando nós falamos de Deus, nós estamos preparados para falar de Deus. E é interessante que havia 400 anos, mais ou menos, que a nação de Israel estava sem ouvir a voz da profética de Deus. Se eu não estou enganado, antes de Mateus, depois de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e o Novo Testamento começa em Mateus, tem uma folha em branco. Não sei se vocês já perceberam. Não tem, pastor? Isso fala mais ou menos desses 400 anos que o povo não ouvia mais as profecias de Deus. E então veio João Batista, nascido lá de Isabel. A Bíblia diz até que ele mexia na barriga, não é isso? Com 5 meses. E é interessante que ele vem falar desse que morreu por nós, Jesus Cristo. Então ele veio, era o precursor. E uma outra coisa interessante, que João Batista não veio de palácio. Ele também não veio de uma classe sacerdotal. Ele também não veio com coisas estranhas, de gente estranha, de coisas estranhas. Mas ele veio falar com precisão daquele que viria, que ele não teria condições nem de amarrar suas sandálias. E a Bíblia diz que nascido de mulher, não existiu um maior do que João Batista. Tá? Porque Maria deu à luz a Jesus, era virgem, mas nascido de mulher, de fato, é João Batista. Então João Batista era o fruto da profecia, resposta de oração de quem? Da sua mãe. E ele, então, vem com a sua missão. Ele vem falando a respeito de Jesus. E João Batista não era um caniço balançando de lá para cá, mas ele vinha falando a verdade, aquilo que estava no coração dele, colocado por Deus para ele falar sobre isso. O evangelista Mateus, no capítulo 11, verso 7, vem falando sobre isso. Coloque para nós, gente, por favor.
Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saísse a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento. João. Sim, que saísse a ver um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas finas assistem-se nos palácios reais. Mas para que saíste, para ver um profeta, sim, eu vos digo, é muito mais que um profeta. Esse é de quem está escrito: eis aí eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus e o maior do que ele. Então está falando, está falando sobre isso. Meus irmãos, hoje nós estamos vendo e assistindo líderes religiosos vendendo seu ministério. Nós estamos vendo líderes religiosos mercadejando o evangelho. Nós estamos vendo homens negociando seus valores. E João não transigia com a verdade. Nós vamos ver por que João sempre falou a verdade, ainda que a vida dele estava em risco, mas ele sempre falava a verdade. Ele não era um profeta da conveniência. Não. João era um profeta que falava aquilo que precisava ser falado. Porque João era uma lâmpada que ardia, que iluminava, porque ele estava com a palavra, porque ele sabia muito bem aquilo que ele estava falando. E ele não era uma luz, mas uma lâmpada que ardia, iluminava. Ele apontou para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não buscou glórias para ele mesmo, conforme muitos hoje buscam. E não que eu estou querendo rasgar seda, né? Nós temos aí um grande amigo, pastor. Só não falo que é pai, porque senão vai ficar muito esquisito, né? Branco, eu sou negro. Senão, faz um irmão, amigo, que tem bastante conhecimento. Eu sei. Talvez não, com certeza nós vamos morrer sem entender muito da Bíblia, né, pastor? Pastor reverendo Eli Costa, que já Deus nos tenha, com 66 anos, 50 anos nasceu na igreja evangélica, 50 anos de ministério, não sei quantos pastorado, e eu perguntava para ele: pastor, o senhor sabe tudo, né? Ele falou: não, Donizete, vou morrer sem saber, porque a gente nunca vai saber tudo mesmo. Tem coisa que não é para nós saber, mas vamos saber quando estiver lá na glória. Então João Batista, ele era como uma vela, iluminou com intensidade enquanto viveu. Porque João, a voz que ecoava no deserto, falando de quem? Falando das boas novas, falando de Jesus. E aí eu pergunto para você: não basta ter eco, não basta ter barulho, precisa ter vida, precisa ter conteúdo. Não podemos falar no vácuo, mas nós precisamos falar aquilo que é verdade. E hoje, infelizmente, talvez, muitos líderes religiosos, eles não falam a verdade, porque se eles falarem a verdade, a igreja vai ficar assim como nós temos aqui, 30, 20, 30. Então é melhor ter uma igreja cheia de pessoas do que poucas pessoas com a grande palavra. Então, João Batista é esse cidadão que não tinha medo de nada e avançava.
E uma outra coisa interessante, se Deus não falou com você, não há razão para você falar comigo. Não tem razão nenhuma. João Batista, ele falou assim: eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Disse ainda: convém que ele cresça e eu diminua. Você sabia que lata vazia que faz barulho? Você pegou uma lata cheia, você bate nela, ela não faz barulho. Mas se você pegar ela vazia, ela faz barulho. Espigas xoxas é que faz barulho. A espiga quando está granada não faz barulho. E o João não estava no deserto fazendo barulho, mas ele estava falando a verdade. E a verdade, muitas das vezes, ela assusta. Ela afasta as pessoas. A verdade, muitas das vezes, incomoda as pessoas. E João Batista era esse cidadão que estava incomodando as pessoas do seu tempo. Então, João não aplaudiu Herodes, que Herodes, são vários Herodes, né? Não sei se são 4 ou 5, mas teve um desse aí, que era casado com a irmã dele. E ele era rei. E João denunciou ele. A história de João não é tão fácil de cumprir, não. Não é qualquer um que encara, não. O pastor Davi disse que vai para a Índia. Vamos ver se vai mesmo, né? Tem que despedir de todo mundo aqui, viu? Lá na Índia não é fácil. Mas se for preciso, nós vamos lá, né, pastor? Então João era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. A Bíblia diz que aos 5 meses a barriga da mãe já balançava. E é interessante que como Deus usou esse homem, como Deus trabalhou através da vida de João Batista. E como Deus pode trabalhar através da minha vida, através da sua vida. Mas o que precisamos para isso acontecer? Precisamos de determinação. Eu quero que Deus trabalhe na minha vida. As coisas estão tenebrosas. O mundo ao meu redor está diluindo. Mas eu quero que Deus trabalhe na minha vida. Não importa o que vai acontecer. Mas aí a gente precisa ser igual João, né? Ter vontade. Querer o trabalhar de Deus em nossas vidas. Porque é assim que Deus quer. Deus trabalha na vida das pessoas quando as pessoas assim o deixam. E Deus então usou esse homem para nivelar os montes. Montes fala de quê? Soberba. Orgulho. Pessoas que querem ser, que às vezes não podem ser. Que quer ser aquilo que não tem condições de ser. E João veio para aplanar tudo isso. As vestes de João não era pelo de carneiros. A comida de João não era cavanhotos e mel, que até mel é uma delícia, né? Cavanhoto nem tanto. Mas era essa a vida de João. Por isso que ele veio aplanar os montes. Nabucodonosor foi comer capim, um grande rei. E Herodes, que vivia no palácio, foi comido por vermes. Orgulho. Tá? Montes falam de incredulidade. E incredulidade, nós vemos aqui na aula de hermenêutica, que fala de quê? Afastamento de Deus. Pecados. E é interessante que
Caminho torto fala de duplicidade, hipocrisia, desonestidade. E isso impede a manifestação de Cristo nas nossas vidas. Isso impede a manifestação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque você não pode ter vida dupla. Ou você segue a Cristo, ou você segue a Cristo. Ou então segue o diabo. No mundo não tem, para o cristão não tem 3 opções. Tem 2. Inferno ou céu. Não existe meio termo. Purgatório é só para os católicos romanos. Aliás, nós somos católicos, né? Pastor. Não somos, pastor? Católico. Só não somos de Roma. Porque catolicismo quer dizer universal. Deus é. E é interessante que Deus usou esse homem para aprainar os caminhos escabrosos que havia naquele tempo e que está havendo hoje. Quantas coisas ruins nós estamos vendo. Quanta tristeza. Quantas decepções nós estamos vendo nesse mundo de hoje. Então João Batista, um homem que estava com a mensagem de Deus. Depois de 400 anos de silêncio profético, João aparece pregando sobre arrependimento. A nação havia se desviado de Deus, a religião estava corrompida, os palácios estavam corrompidos, os que trabalhavam na Secretaria da Fazenda estavam corrompidos, os soldados estavam corrompidos, e João traz a mensagem do arrependimento. Mensagem de arrependimento não é popular. Mensagem de arrependimento não agrada as pessoas. Porque as pessoas não querem se arrepender. Há pessoas que sentem remorso, sentem até tristeza, mas lá no interior não se arrependeu. Aí é aquilo que nós lemos aqui em Hebreus. Não tem nada de dentro, só fora. E não adianta nós escondermos nada aqui dentro, porque eu não sei, mas Deus sabe. A palavra de Deus diz: se você descer o mais profundo do abismo, lá o Senhor está. Se você subir o mais alto céus, que são 3 céus, né? Não é isso? É, Gabi? 3 céus? Lá o Senhor também está. Então, a nossa nação, Brasil, está vivendo um tempo de crise sem precedentes. Estamos de luto. Nossas instituições estão doentes. A corrupção está no DNA da nação. Estamos com uma crise moral. Os líderes religiosos estão corrompidos. Assim como Anás e Caifás eram sumos sacerdotes e não conhecia Deus porque também estava corrompido. Lá naquele tempo, a polícia já extorquia. Nós estamos vivendo um mundo também igual. Não tem nada de anormal. Herodes era um homem devasso e adúltero. Nosso país também atravessa uma crise aguda nesse sentido. Crise moral, lares sendo destruídos, o tráfico de drogas crescendo, nosso parlamento se enchendo da lama da corrupção. Estamos igualzinho no tempo de Anás, Caifás, Herodes e os sumos sacerdotes. O povo trabalhava, mas Roma ficava com o lucro. Hoje, nós trabalhamos, mas são os nossos parlamentos que comem o nosso dinheiro todo. Parlamento municipal, parlamento estadual, parlamento federal. É a mesma coisa, não muda nada. Não sei na opinião do nosso teólogo pastor. Vivemos em crise da pobreza, da fome, da violência, da impunidade. A nação está nas mãos dos homens maus, que eram, no caso lá, Pôncio Pilatos. Herodes era um espelho da nação. E hoje nós estamos na mesma mão, só com pessoas com nomes diferentes. Nossa representação política agoniza num dos níveis mais baixos do descrédito
da desmoralização, da corrupção, da falta de honra. Lá, o povo era religioso, mas não era convertido. Hoje nós temos muita gente no país que são religiosos, mas não são convertidos a Cristo Jesus. Continua no mesmo barco. Hoje a igreja evangélica cresce, mas a nação não muda. E eu várias vezes já falei isso. Falam que nós somos hoje mais da metade são evangélicos, juntando todas as denominações. Mas o Brasil continua esse apelido. Então é sinal que as coisas não vão avançar. Precisamos de alguns João Batista para gritar da nação. John Wesley, acho que foi John Wesley. Ele fala o seguinte, uma frase dele: me dê 100 homens, esse grande pregador americano, me dê 100 homens que não falam a verdade a não ser o pecado, que eu mudo a nação. 100 homens. Me dê 100 homens que não falam a verdade a não ser contra o pecado, que eu mudo essa nação. E essa é uma grande verdade nos nossos dias. Então, amados, a multidão vinha a Jerusalém, toda a Judéia e todas as cidades vizinhas do Jordão, que Deus levanta homens nessa nação com a fibra de João, que as multidões possam ser confrontadas e que as pessoas possam vir ao arrependimento, para que então a nação possa ser sarada. Nós sabemos que isso não vai acontecer. Definitivo não. Porque isso só vai acontecer com a vinda do Senhor Jesus. Como nós estamos estudando as 7 dispensações, só falta? Só. Mas para a igreja subir, falta o quê? Nada. Não falta mais nada. Para a igreja ser arrebatada, não está faltando mais nada. Tudo já se cumpriu. Então, os fariseus, os saduceus, João Batista denunciou que eram religiosos. Os fariseus e os liberais saduceus, a religião judaica estava tomada por um bando de homens não convertidos. E hoje nós estamos vendo também essa questão. Igrejas cheias, mas corações vazios. Pessoas vazias. E nós precisamos falar de Jesus. Precisamos continuar falando a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muita gente ouvindo a verdade. Entra por aqui, sai por aqui. Porque não aceitam a verdade. Mas nós precisamos aceitar a verdade. Ó. E é interessante que, quando Lucas narra esse texto que nós lemos, de Lucas 3, verso 10, vamos voltar a ler. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? 11. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? 13. Respondeu-lhes: não cobrei mais do que o estipulado. Olha isso que nós estamos vendo hoje. É o pastor tirando a lã da ovelha, mas não satisfeito, tirando também o couro. Infelizmente. Então, não adianta nada você perder a lã, a ovelha perder a lã, perder o couro, mas
sem arrependimento. Não adiantou nada. Precisa a igreja se arrepender. Tá? E para nós já ir para o final, versículo 19, vamos ver um pouco do rei. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas ele lançar João no cárcere. Mas não foi só isso. Mas depois vocês veem que João é degolado, porque denunciou o pecado. Tá? Não sei se você vai ser degolado ou não, mas eu sei que preciso falar. Aí se vai ser degolado é outros 500. Mas nós temos oportunidades e temos também livre acesso a falar de Deus. Ah? E assim, amados, nós precisamos alcançar as autoridades, as polícias, tudo que nós podemos falar de Jesus. Porque nessa questão de João aqui, havia um envolvimento de todos, de sacerdotes, de religiosos, de policiais, de soldados, tudo envolvido na corrupção. E hoje também não é diferente. Hoje não é diferente. O tempo de João era profundo, a crise espiritual. E hoje também é profundo a crise espiritual. Agora, só que tem uma coisa interessante que nós precisamos entender. Aqueles que escapar da justiça daqui, não vai escapar da outra justiça. Essa é a grande sacada, vamos dizer assim. Se conseguir escapar daqui, aos olhos de Jesus, ninguém vai passar. Por isso a gente se entristece de ver os governos, de um modo geral, as pessoas mesmo que não é governo, não é político, se corromper. Mas quando chegar diante de Jesus, não vai escapar. Só que as pessoas acham que vão ficar nessa terrinha aqui, né? E entra um, sai outro, vai passar anos, mas vai chegar um tempo que vai ter que encarar o grande trono branco. Não é isso, pastor? O grande trono branco. E lá, os olhos de Jesus é como fogo, nada passa. Tudo vai ter que ser prestado conta. Tá? Então, amados, para nós encerrarmos, o arrependimento prepara o caminho para uma grande bênção. Uma bênção sem limite para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Quando uma igreja se arrepende, e quando eu falo de igreja, estou falando de nós. É comum nós falarmos de igreja, 4 paredes, 5, 6, mas igreja somos nós. Quando a igreja se arrepende, as pessoas vêem salvação em nós. Nós somos uma pequena Bíblia que as pessoas nos leem. E quando Deus olha em mim, quando Deus olha em você, Ele não quer ver pastor Donizete, pastor Davi, irmão fulano e tal. Ele quer ver Jesus na nossa vida, seu filho. E é isso que nós temos que fazer. Quando a igreja, somos nós, acertamos a nossa vida com Jesus, há muitas bênçãos para nossas vidas. Por isso nós precisamos buscar a Deus. Busque a Deus, irmãos. Tá? Leia a Bíblia. Ore. Frequente a igreja. Ajuda o próximo.
se você puder. Né? Porque os dias estão se passando. E os dias são maus. O mundo jaz no maligno. E nós temos salvação em Cristo Jesus. E é interessante que a crise, quando abate nas nossas vidas, seja ela qual for, é comum as pessoas se afastarem. Né? Mas quando a crise chega, o certo é ir para os braços daquele que pode te acudir. Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Por isso que você precisa ter o boi da Bíblia, né? É o B de Bíblia, lendo a palavra de Deus, o O de oração e o I de igreja. Para você se fortalecer. Porque o que nós estamos vendo aqui, as coisas vão piorar. A gente podia vir aqui e falar, não, vai ser uma maravilha, conforme muitos falam, você está com Jesus, tudo acabou, agora vai ser só não vai ser. A gente sabe que não vai ser. Por isso nós precisamos de força, de Deus, do Espírito Santo, de Jesus para as nossas vidas. Amém? Porque mais cedo ou mais tarde, a tempestade pode bater na sua porta. Tem umas irmãs no jardim, que engraçado que eu mandei uma mensagem para elas, foi na sexta, falando sobre tempestade que eu preguei aqui. E o menino dela tinha a máquina pegada e ele acabou falecendo. Menino novo, 23 anos. A gente nunca sabe a hora que a tempestade vai bater na nossa vida. Nós não queremos, mas pode acontecer. Já bateu na minha porta várias vezes, acredito que na vida de muitos. Mas qual é o segredo? É estudar a Bíblia, é ler a palavra do Senhor em casa, é orar em casa, não é? Nós somos devedores de Deus. Lá em Crônicas, não sei se é a segunda crônica, diz assim: tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Tudo vem de Deus para nós. Das mãos de Deus nós nos damos. E às vezes a gente pensa que é só, aqui nem querer falar mais nem dízimo mais, vamos falar só em oferta. Porque o dízimo, como o pastor já nos ensinou, o dízimo a gente ganhou 1.000, devolve 100. Né? 10%, que o povo prega muito Malaquias 10, 3, trazer o dízimo na casa do Senhor para que haja mantimento. Mas oferta não. Oferta, você ganhou 1.000, você pode dar 200. Aquilo que tiver no coração. Se você também der R$1 no coração, faz fartura. Tá? Então, assim é. Eu conheci cortando só um assunto aqui, conheci uma irmã, ela colhia mais de, sei lá quantas dúzias, 200 dúzias, 300 dúzias de banana. Aí, de vez em quando, ela depositava uma moedinha assim, foi ficar olhando assim, né? Mas cada um. Cada um. Então, o dízimo é louvor, né? O dízimo é louvor. Quando você dá o dízimo, quando você oferta, você está louvando a Deus. Porque o culto, ele se divide em 3 partes: louvor, palavra e ofertas. Né? Que Deus nos ajude. Se você quer ver a sua cidade impactada, a sua família impactada, sua igreja, busque a Deus. E fale a verdade. A verdade às vezes dói, mas é melhor a verdade doer do que a mentira depois ir para o inferno e por causa sua. Então fala a verdade é essa, é a palavra de Deus. Vamos estar sempre falando ela, amém? Que Deus abençoe. Duílio, dirija a Deus uma oração. Muito feliz, viu? Recebê-los, o Edson aí, Marilda e a Gabriela, né, Gabriela? No próximo você vai cantar, né? Eu vou te mandar, assim, né? Duílio, dirige a Deus a oração. Oi. Vamos estar orando pelo filho da irmã Neide, né? Nós já estivemos falando para ele de Jesus muitas vezes. A Isabel também está meio a enfermidade, mas não é para a morte não, né? Não. Tem enfermidade que é para a morte, tem uns que não é.
Fala para ela, ficou vendo. Quem? Ah, o Henrique. Orar pelo Henrique, tá? Brincadeira. Nossa, pai. Hã? Quem? Ah, o Pedrinho. Hoje morreu 2 aqui, né? Quem foi? João Pedro não. Ah, João Pedro. João Pedro tá lá, ué. Tá louco. O senhor, o esposo da dona da Tainá, ele faleceu hoje. Tainá? É, a esposa. Da loja? Nossa. É a irmã da Bíblia, né? Nossa, novo ele. Acho que vou mudar para São Paulo, porque aqui tá ficando difícil. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, aqui estivemos mais uma noite, Pai querido, a tua presença, no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus. Ora, Pai querido, a favor dessas pessoas, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Cada irmão de cada irmã, Pai querido, que as pessoas, Pai querido, que foi, Pai querido, para o Senhor, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa lhe consolar a família, Pai querido. Também ora, Pai querido, pela filha, o filho da irmã dele, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, Pai querido, que o Senhor vai de encontro, Pai querido, aquela família, no nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai, também pela minha esposa, Pai querido, no nome do Senhor Jesus. O Senhor acampa os teus olhos sobre ela nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Também oro, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, para cada pessoa, Pai querido, que está enfermo, que o Senhor possa te encontrar, Pai querido, nesta noite, no nome do Senhor Jesus, desde já te agradeço. Amém. Que o imenso amor, a graça infinita do nosso querido Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém. Se Deus é por nós, operando Deus, Senhor é o meu pastor. Encerrado em nome de Jesus.